Vem cá, você já parou para pensar como a tecnologia transformou o setor da beleza? Só para você ter uma ideia, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de procedimentos estéticos, perdendo apenas para os Estados Unidos. E dentro desse mercado, um segmento que vem ganhando cada vez mais espaço é o da estética a laser. No programa de hoje, a gente vai entender melhor como funciona esse setor, quais são as oportunidades de trabalho e os desafios de quem investe nesse nicho que não para de crescer. A depilação a laser, por exemplo, se tornou uma das opções favoritas de quem busca praticidade, eficácia e resultados duradouros. Por isso, no mercado na prática, fomos até uma clínica especializada em depilação a laser para acompanhar a rotina de atendimento e os cuidados necessários com os clientes. Primeiro passo, preparação da pele, a limpeza, a asepsia. E agora eu vou colocar um álcool, um gel de contato para facilitar aqui o deslize da pele e a aplicação do laser. Quer tirar todas as suas dúvidas sobre esse setor? Então, fique com a gente, o Estação Mercado está no ar. E quem sempre está comigo no programa é a intérprete de Libras, Tamires Caetano, mantendo aqui o nosso compromisso de pautar pela inclusão aqui no Estação Mercado. Oi, Tami, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. E aqui no estúdio estou acompanhada de uma profissional que está no setor de depilação a laser há 10 anos e vai contar para a gente toda a sua experiência no mercado. Aline Rodrigues, seja muito bem-vinda ao Estação Mercado. Obrigada, Fernanda, é um prazer estar aqui. Aline, você é formada em fisioterapia, né? Você é fisioterapeuta e aí eu queria entender um pouquinho o que te atraiu para você seguir nesse caminho de ser especialista em depilação a laser. Bom, me formei em fisioterapia em 2008 e o caminho para ir para a estética era fazer a faculdade de fisioterapia e seguir aí o caminho. E aí comecei com a depilação a laser em 2015. E aí você começou numa franquia, né? Como é que foi a sua experiência ali, né? O seu primeiro contato foi com essa franquia e aí essa experiência te ajudou a entender um pouquinho como é que era o negócio, como foi? Isso foi em meados de... Comecei em 2015. 2015. Em 2015 comecei somente aplicando laser. Em 2017 eu fui gerenciar uma unidade. E aí foi onde meu leque ali ampliou, né? E desde então, estou aí na depilação a laser. Como foi de estar ali numa franquia e depois gerenciar, né? Estar ali na linha de frente de uma equipe. Como foi, assim, para você? Para mim foi uma grande novidade, porque não era algo que eu estava acostumada, mas no final deu tudo certo. E aí hoje estou aí empreendendo. Quais foram os desafios ali no meio do caminho, né? Técnicos, né? E também os desafios de lidar com os funcionários, né, mas também com o público que você estava atendendo ali, né? Não só quando você estava atendendo como funcionária, mas também gerenciando, né? Que desafios você foi vendo no caminho? Eu sempre tive essa facilidade de lidar com o público, então para mim foi tranquilo. Acho que o mais difícil mesmo foi a questão da gestão de equipe. Você chegar numa equipe ali, nota 1000, né? Mas nada que a gente não se dedique e não dê conta. Você teve que fazer cursos, teve que se especializar em alguma área, buscar, né, alguma especialização, na verdade? Como foi? Na verdade, eu me especializei em depilação a laser. Foi a única especialização que eu fiz depois da faculdade mesmo. Mas eu digo na parte de gerência, na parte de gerenciar. A própria empresa te deu algum apoio, né? Deu cursos nesse meio do caminho? Sim, eles deram, né, a parte de treinamento de gerenciamento e aí o resto foi por minha conta. Em relação aos equipamentos, né? Você tinha conhecimento já ou quando você chegou a trabalhar na franquia você viu muita diferença? Como é que foi essa relação com os equipamentos? Na verdade, quando você vai para a franquia, você tem o treinamento somente daquele equipamento. Aí depois que eu fui me especializando nos outros equipamentos do mercado. Pois é, aí isso foi na pandemia, né? Você estava contando pra gente que aí você
começou a procurar seu próprio negócio, que você foi aí desligada dessa franquia, Sim. né? E ele falou, quer saber, o que eu posso fazer? Deu aquele insight, né? Como muita gente, acho que durante a pandemia, né? Em 2020 para cá, falou, vou abrir meu próprio negócio, o que eu vou fazer? E você falou, vou fazer. Exatamente, na pandemia eu fui desligada e aí eu falei, preciso trabalhar. E aí comecei a alugar a máquina junto com a sala. Então, fiquei todo o período da pandemia assim. Aí, na pandemia, eu fiz a especialização em depilação a laser. E aí, você já viu outros tipos de máquinas, né? Sim, aí eu conheci todos os equipamentos aí do mercado. Foi através da especialização que eu escolhi o meu equipamento. Essa especialização você fez aqui mesmo na região ou foi fora? Não, foi fora. Fora? Foi fora. Que legal. E aí, essa questão muita gente deve estar pensando, né? Muitas mulheres, né, acabam empreendendo na parte de depilação ainda com cera, né? Ou com outros procedimentos. Quais são as vantagens de trabalhar com depilação a laser em relação aos outros métodos, né? Bom, primeiro porque a depilação a laser, ela é definitiva. Então, os pelos, eles não nascem mais. A outra vantagem é questão de tempo, né? Porque hoje em dia a correria... quem tem problema de foliculite tem que fazer depilação a laser. E a cera tem aquela coisa, né? O pelo tem que estar de um tal jeito, enfim. Então, eu acho que a depilação a laser é o melhor investimento. Mas aí, em relação, isso ao cliente, né? Mas em relação a quem está querendo empreender, querendo ter o seu próprio negócio, como é que foi o seu investimento em relação a isso? Quanto que você teve que investir ali de maquinário? Você alugava antes uma sala, Sim. né? Como que foi esse investimento? É um investimento alto. Só ali de equipamento, na época que eu comprei, porque foi um equipamento de última geração na época, eu paguei 170 mil. Nossa, só um equipamento só? Um equipamento. Caramba. Além de alugar a sala. Além de alugar a sala, né? Porque daí depois eu saí do cowork e aluguei a sala e aí comprei o equipamento. E além desse equipamento, você foi investindo em outros? Você foi vendo a necessidade de ter outros e não um só? Como foi esse processo de adquirir os outros equipamentos? Porque então, você sentiu essa necessidade? Na verdade, como eu me especializei em depilação a laser, eu comprei um único equipamento, que, como eu te falei, de última geração, que a gente chama de laser 3D. Ele tem 3 tipos de laser numa ponteira só. Então, já é as últimas gerações do equipamento. Hoje tem, a gente fala de 4D, né, que tem uma onda a mais, mas já é a última geração. Então, não tem necessidade de ter outros equipamentos, porque esse daí já pega todos os tons de pele, já abrange tudo. Mas para quem quer empreender, Aline, você acha que, para quem quer começar, acha que é legal pelo menos alugar de primeira vez, assim? O aluguel, você alugou primeiro, né? Foi em torno de quanto o aluguel? Então, na época eu alugava por hora, nossa, que faz um tempão. Eu pagava a hora aí em torno de R$180, por aí. Então, para quem está começando, eu aconselho a alugar, porque é um investimento alto. Mais de R$100 mil, né? Então, você vai alugando, vai sentindo, e aí, se sentir a necessidade, for crescendo, eu super apoio em comprar o equipamento. Comprar, né? Ó, gente, a gente vai falar um pouquinho mais agora nessa parte prática, depois do intervalo. Então, a gente vai dar uma pequena pausa aqui, Aline, no programa, para aí sim assistir você. E continue com a gente, tá? Porque depois do intervalo a gente vai ver como é que esse mercado funciona na prática e como é que é atuar nesse segmento. No quadro Mercado na Prática, o nosso repórter Matheus Andrade foi mostrar como é o atendimento em uma clínica de depilação a laser, desde os cuidados com a pele até o uso dos equipamentos e as orientações ao cliente. Primeira coisa é aplicar o gel aqui na região. Coloca essa alcinha aí no seu... O elástico para não derrubar. Não derrubar, segurou. E sempre atentado na região escurinha onde tem o pelinho. A gente te mostra daqui a pouco.
Voltamos com o Estação Mercado, e o programa de hoje é sobre o mercado de depilação a laser, um setor que vem crescendo aí e se popularizando em todo o país. Já é comum a gente encontrar aí clínicas especializadas, até em cidades de pequeno e médio porte, com pacotes acessíveis e profissionais qualificados. Então, no quadro Mercado na Prática de hoje, o repórter Matheus Andrade e o cinegrafista Rafael Santos foram até uma clínica para entender quais são os protocolos de segurança, o perfil do público e esclarecer dúvidas comuns sobre o procedimento. Vamos conferir. Autoestima, praticidade e saúde. É isso que faz do mercado da estética a laser um sucesso. E hoje eu vou aprender como tudo isso acontece na prática. Quem vai nos contar é a Claudete, da área aqui de São José dos Campos. Tudo bem, Claudete? Tudo bem, como é que você está, Matheus? Tudo bem também, seja bem-vindo à TV Câmara. É uma área muito ampla. O que a gente vai fazer aqui hoje? Bom, entre várias técnicas que a gente trabalha aqui, né, depilação a laser, a limpeza de pele, o jato de plasma, a remoção de tatuagem. Hoje nós vamos fazer uma demonstração aqui com o Matheus para depilação a laser. Eu tô a caráter para começar o trabalho? Não, eu vou te preparar. O que eu preciso? Você precisa estar uniformizado. Sempre precisa do jaleco. Isso. Tudo pronto para começar a depilação, já estou a caráter, a Claudete me emprestou a roupa, serviu direitinho. Que bom, né? Claudete, Perfeito. qual é o primeiro passo para começar o trabalho por aqui? Isso. Primeiro passo, preparação da pele, a limpeza, a asepsia. E agora eu vou colocar um álcool, um gel de contato para facilitar aqui o deslize da pele e a aplicação do laser. E essa luzinha já é o laser. Já é o laser, já está sendo aplicado. No caso, você está deslizando o laser na pele. Essa é a técnica. Essa é a técnica. E não machuca a pele do cliente? Ele pode ficar tranquilo? Não machuca. O laser ele tem vários benefícios, além do principal motivo, que é a eliminação, é exterminar a raiz, parar de crescer. Ele também clareia a região aplicada. E aí a gente vem com a aplicação pontual. Eu quero potencializar a minha aplicação. Eu venho com a aplicação do laser pontual. E a cliente está utilizando um óculos de proteção. Isso. Sempre utiliza? Sempre utiliza. Eu vou manusear sempre com cuidado o laser, porém, pode ter algum desvio, alguma situação, e ele não pode entrar em contato de forma alguma com os olhos. Antes dele vir, ele ou ela, hoje a gente tem, todo mundo está fazendo a depilação, né? Ela vai fazer a retirada dos fios, se for uma outra região, uma perna, axila, ela retira com o gilete ou com esses aparelhos, assim. A gente tem um aparelho mais moderno que gilete, né? E aí é feita a aplicação. Não precisa se preocupar com o sol. Hoje as máquinas são mais modernas, equipadas, são mais seguras. Que ótimo! Então, assim, ela só não pode fazer o laser se ela tiver com a pele bronzeada. E aqui a gente já está terminando essa aplicação. É rápido, né? É bem rápido. É feito uma vez por mês, o intervalo de sessões. Varia um pouquinho de região para região, uma média de 10 sessões, a gente consegue finalizar o tratamento, não cresce mais pelo na região. Aqui já terminou, agora eu vou finalizar para ela. E depois dessa aula com a Claudete, chegou a minha vez de colocar a mão na massa, ou melhor, no laser. No laser. Mas antes de começar o trabalho, é preciso preparar a sala. Quais cuidados são esses, Claudete? São vários, né? Alguns deles a gente tem a asepsia do local, né? Já foi tudo esterilizado. Material descartável, né? Então a gente vem, cuida dessa maca para receber a nossa cliente. E outra coisa importante, o equipamento. A gente vai proteger esse equipamento com filme plástico. Um filme. Que é para proteger. E um outro cuidado que a gente precisa ter também é o óculos de proteção. Óculos de proteção.
Primeira coisa é aplicar Agora o gel aqui na região. Coloca essa alcinha aí no seu... O elástico para não derrubar. Não derrubar, segurou. E sempre atentado na região escurinha, onde tem o pelinho. Aline, não dá cócegas? Muita gente tem cócegas, Claudete? Muita gente. Tem gente que ri da gargalhada. Tem gente que ri? É. Olha só. O trabalho fica até mais divertido. Trabalho concluído, não queimei ninguém. A Claudete me ensinou muito bem. Aliás, foi um ótimo aluno. Ufa, obrigado. Estou pronto para trabalhar com você. Prontíssimo. O jaleco já serviu. Já. Que dica você deixa, Claudete, para quem quer ingressar nessa área? Então, essa área ela é ótima, é uma área que está crescendo muito porque está trazendo ótimos benefícios para os clientes, para as pessoas de um modo geral, com segurança, para as pessoas trabalharem com um ótimo equipamento que traga esse benefício aí para as pessoas. E você tocou num ponto muito importante, segurança. Não precisa ter medo da depilação a laser. Não precisa ter medo. Hoje esses equipamentos são muito seguros, são muito mais preparados com a questão da todo tipo de pele eu posso trabalhar, só configurar bem o aparelho, ele vai trazer toda essa segurança para os nossos clientes. Claudete, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço pela visita. Seja sempre bem-vinda à TV Câmara, viu? Obrigada. E agora eu quero saber da Fernanda. E aí, Fernanda, você tem medo de depilação a laser? Tchau, tchau. Não tenho medo, Matheus. Já faço também esse procedimento aqui numa franquia aqui da cidade, gosto bastante, está dando os resultados muito bons e vale a pena, né? O bolso agradece. Quero agradecer também a Claudete, a equipe toda aí que recebeu a gente aí no seu espaço, viu, Claudete? Muito obrigada. Ó, aqui no estúdio eu tenho uma baita especialista também, viu, que é especialista em depilação a laser, que é a Aline Rodrigues, que está nos ajudando a entender esse mercado. Ela já está no mercado há 10 anos. Aline, a gente estava comentando no bloco anterior sobre a especialidade, né? A sua formação é fisioterapeuta, mas especialista também em depilação a laser. As clínicas precisam ter uma esteticista especializada responsável, né? Existe uma formação necessária? Como é que foi, né, esse seu processo, né? Hoje você tem o seu próprio negócio, mas você precisa ter uma esteticista, você precisa ter outros profissionais ali junto com você? Lá na clínica eu tenho 2 profissionais, né, que são técnicas em estética. Uhum. Elas são treinadas por mim, mas isso depende muito de clínica para clínica. Você pode ter um curso em estética, ser fisioterapeuta, ser biomédica. Você não precisa necessariamente ter uma formação específica em depilação a laser. Legal. Então, na área da estética e, é claro, fazer a especialização. E nem de fisioterapeuta, né? Precisa ser fisioterapeuta para ir para essa área, não necessariamente não também, necessariamente. Né? Aqui na sua época foi necessário, né? Tinha toda a questão da realidade naquela época, né? E isso te ajudou muito, né? Foi um curso que você fez, né? E isso te abriu muito os olhos, por isso que é importante, né? Estava comentando também. Sim, é importante, sim, estudar, se especializar. Uhum. Eu vejo por aí que a gente tem muitas empresas que alugam o equipamento e que dá aquele treinamento básico ali de algumas horas. Uhum. Então, eu não aconselho, eu aconselho realmente a estudar e a entender o processo da depilação a laser, justamente para não acontecer intercorrências. E eu acho que também, além disso, além da técnica, né, ter certas habilidades aí também para lidar. Não é todo mundo, né, que vai pegar o equipamento, né, como você falou, e já começar a atender uma cliente, né? Quais habilidades aí você acha essenciais para quem quer trabalhar nessa área de estética a laser? Além de ter o conhecimento de depilação a laser, você tem que gostar de trabalhar com o público, né? Eu acho que isso é primordial. Mas estudar o equipamento que você vai utilizar, os parâmetros, o que ele entrega, o que ele não entrega, eu acho que é fundamental. Uhum. Não ir só pelo treinamento do equipamento e pronto. E entender mesmo a depilação a laser. E até entender o mercado em si, né? Porque está muito competitivo, né? Eu imagino que como é que você achou esse diferencial no mercado para se destacar em relação a essas franquias também? Primeiro, porque eu me especializei. Segundo, porque o equipamento, ele é meu, eu não dependo de ninguém. Uhum. Hoje em dia, aí a gente tem muitas pessoas que alugam a máquina, mas porque não
tá focada somente na depilação a laser. O meu foco é total na depilação a laser, né? Então, procurar uma pessoa que tenha o conhecimento, que tenha o equipamento, porque eu acho que é importante, né? Às vezes imprevistos acontecem, de repente você não consegue ir naquele determinado dia, só daqui 30 dias. Então, eu acho que é isso. Legal. Ó, Aline, a gente vai dar mais uma pequena pausa aqui, o último intervalo aqui do programa, mas na volta a gente continua o nosso bate-papo aqui com a Aline Rodrigues para falar sobre o que há de novo em relação à tecnologia, né, também das feiras, aí, o que elas estão oferecendo e dicas para quem está começando na estética agora. Daqui a pouco, te espero. Voltamos com Estação Mercado e antes da gente continuar o papo com a convidada de hoje, vale lembrar que existe uma lei que regulamenta as profissões de esteticista, cosmetólogo e técnico em estética. A lei número 13.643 de 2018 define as competências desses profissionais, incluindo a execução de procedimentos estéticos faciais, corporais e capilares, utilizando produtos cosméticos e equipamentos devidamente registrados na Anvisa. A lei também estabelece que esses profissionais podem ser responsáveis técnicos por centros de estética, desde que observadas as disposições legais vigentes. Então, a nossa especialista aqui em depilação a laser e fisioterapeuta também, Aline Rodrigues, está aqui com a gente para tirar todas essas dúvidas, né? Falando desse mercado também que está em crescimento, também do empreendedorismo principalmente. Mas fica aqui um questionamento, fica aquela dúvida sobre mitos e verdades, né? Quais são os maiores mitos e verdades que ainda acabam aparecendo e não cair nisso, né? Quem for vender, né? Ter essa parte de venda e não acabar falando bobagem, né? Bom, os mitos é que laser não pega pelos brancos, loiros e ruivos. Não existe. Então, esses são os maiores mitos aí que eu ouço por aí. Que não pega. Que não pega. Na verdade, pega sim, esses pelos. Não pega. Ah, tá. Não pega. Não pega. Ok. Então, aí a partir disso, desses mitos, né, do pessoal entender, quais nichos você acha que acredita que vão ganhar força aí, Aline? Né? É o mercado masculino, né, que só vem crescendo cada vez mais, da pele negra, né, ou da terceira idade também. O que você vem percebendo nas feiras que você vem indo, né? Você já foi em uma agora esse ano, né, de 2025? Foi. O que tem de novidade aí? Muita novidade na parte de dermocosmético, né? A estética tem ido muito pro lado natural. É igual a questão da harmonização, né? A gente está tentando ir mais pro lado natural, não aquela coisa que muda a pessoa totalmente. Acho que relacionado à depilação a laser, tem um nicho específico que está em alta, ainda o masculino. Quem for empreender pode começar a olhar para esses mercados, né, para essas áreas do depilação masculina, da pele negra. Sim, relacionado à pele negra é a questão do equipamento. Tem equipamentos que são indicados, tem equipamentos que não. Relacionado a público, hoje em dia o público maior é feminino, mas o masculino tem procurado bastante. Eu sinto que o masculino, ele procura algo com um atendimento mais personalizado, um atendimento mais individual. O que eu quero dizer em relação a isso? Hoje a gente vê muitas franquias em shopping. Isso. Então, é um local aberto ao público. E hoje ele tem aquela questão de, eu vou entrar, o que vão falar, o que né, o que eu vou fazer. Então, eu vejo que eles têm procurado uma coisa mais discreta, vamos dizer, um local mais discreto. Mas é um público que tem muito ainda para crescer. Legal, ótimo. E aí, em relação ao futuro aí também de inovação, né, ou que ainda precisa ser superado aí, né, se tem desafios a serem superados em relação a esse setor, Aline, o que você está vendo aí? Desafio a gente sempre tem, né? Todo dia a gente tem que estar buscando conhecimento e alternativas para fazer o crescimento do negócio, né? Em termos de tecnologia,
Hoje as nossas tecnologias estão bem avançadas. Hoje a gente, na depilação a laser, a gente tem equipamentos que a gente chama de 3D, que tem 3 tipos de laser num equipamento só. E tem o 4D, esse é o mais avançado que a gente tem aí. Qual que é a diferença, só para o pessoal entender em casa, assim? O laser 3D, ele tem o laser de alexandrita, Nd:YAG e diodo. Ele é indicado para todos os tons de pele, vamos dizer assim. Legal. O 4D, ele também é indicado para todos os tons de pele e ele tem um laser a mais, que é o laser de rubi. O que quer dizer? São pelos mais fininhos, mais superficiais. Legal, entendi. E aí, Aline, eu queria que você, a gente já está chegando, só um minutinho para encerrar nosso programa já, dicas finais aí para quem, né, quer tomar coragem, empreender como você teve, né, de sair de uma franquia e abrir o seu próprio negócio, né, tão competitivo, mas está aí, né, bombando com o seu próprio negócio. Como é que você dá de dicas primordiais aí? Se é o sonho, não pode desistir, vai atrás, tem que ter muita dedicação, tem que ter muita resiliência. Obstáculo a gente vai enfrentar todos os dias, empreender é isso, né? Mas não desistir. Era um sonho que eu tinha desde pequena, de ter o meu próprio negócio, de trabalhar com a área da estética, que é uma área que eu amo, me identifiquei com a depilação a laser. E não desisto. Todo dia é um desafio, mas eu tô lá, firme e forte. Que ótimo, Aline. Muito sucesso para o seu negócio, viu? Obrigada. Vida longa aí, tá? Muito obrigada pela sua disponibilidade de atender a gente aqui no Estação Mercado, tá? Trazer a sua experiência aqui. Não, obrigada. Eu que agradeço aí contar um pouquinho da história, falar um pouquinho sobre a depilação a laser, esse mercado que está crescendo cada vez mais. E que continue assim. Tami, muito obrigada pela sua parceria de hoje aqui e sempre, viu? Espero, então, também a sua companhia no próximo programa, tá? Da Tami, mas também a sua, tá bom? Até lá, continue acompanhando a gente pelas redes sociais, no @TV Câmara SJC. Até o próximo Estação Mercado. Tchau.